A comunidade, oficialmente, ela nasceu em dezembro de 2002, quando ela foi registrada. Mas a história da comunidade é bem antes disso. Eu lembro que ainda no ano de 98, Deus já me incomodava para algo diferente. Eu já era um servo do Senhor, congregava em uma igreja, por sinal, muito boa, onde Deus nos abençoou, tivemos grandes experiências com o Senhor, mas algumas coisas nos incomodavam. E a partir de 98 eu já orava a Deus, pedindo a Deus algo que realmente completasse o chamado de Deus na minha vida. Porque eu tinha consciência do meu chamado. Eu tinha consciência que Deus tinha algo a realizar através da minha vida. Então, a comunidade nasceu em 98. No coração, digamos assim, no coração de Deus ela nasceu em 98. Deus começou a trazer sinais, certo? Você vê, em 98, em 99, eu já tinha sinais de Deus. Eu lembro de um sinal que marcou muita essa certeza de que Deus tinha alguma coisa. O certo dia, o senhor, numa reunião de oração, orando a Deus, o senhor deu uma visão. O senhor mostrava uma árvore que nascia, começava a nascer, e as pessoas começavam a observar aquela árvore. E ela crescia e crescia muito, crescia, e todo mundo olhava e dizia, ela vai cair, vai cair, vai cair. E ela não caía. E todo mundo chegava, por que ela não caiu? Aí chegava próximo, observava, ela não caía porque ela crescia, mas ela tinha raiz profunda. Aí o senhor dizia assim, e ela vai produzir sombra e fruto para muitas pessoas. Eu guardava tudo isso no meu coração. Eu sabia que Deus estava falando daquilo que eu estava já no meu coração, desse desejo de realizar algo. Mas eu guardava tudo isso no coração. Lembro de outra vez, de outro sinal que o senhor deu, bem marcante. O senhor mostrava um grande terreno. E era nos dado um tratorzinho pequeno. E era dado uma ordem, olha, é parar toda essa terra. As pessoas que estavam em volta olhavam e viam aquele trator e o tamanho da terra que tinha que ser arado. E dizia, não vai conseguir, não tem como fazer. Passava-se um tempo, como por um milagre, aquele tratorzinho conseguia arar toda aquela terra. E eu guardava tudo isso no meu coração, sabendo que num tempo de Deus, Deus ia fazer alguma coisa diferente. Eu não sabia o que Deus ia fazer. Se eu disser para você que em 98 eu sabia que isso tinha comunidade, não estou falando a verdade. Mas eu sabia que Deus tinha algo diferente. Então, quando Deus tem alguma coisa, Ele vai trabalhando, Ele vai fazendo da forma dEle, do jeito dEle. Eu tenho um sinal que é uma coisa interessante. Tem um pastor, por nome de Daniel, é um argentino forte, que pesa mais ou menos 150 quilos. Ele apareceu aqui em Brasília, numa loja de um amigo nosso, que já até faleceu, o Vambert, na Comercial de Taguatinga. Ele veio para Brasília por uma direção de Deus, porque Deus tinha dito para ele, na Argentina, que tinha uma pessoa aqui em Brasília que ele tinha que entregar o recado. E até então ele não sabia quem era. E andando na Comercial de Taguatinga, ele entra numa loja do Vambert. O Vambert era muito evangelista, falava do Senhor, que chegava perto dele, ele só sabia falar do Senhor, da palavra de Deus. Então esse pastor Daniel entrou na loja dele e começou a conversar com ele e começou a falar sobre esse sinal que Deus tinha dado para ele na Argentina. Ele de cara identificou, o Vambert sabia para quem era aquele sinal, que o Vambert me conhecia. E sabia mais ou menos do que eu estava vivendo naquele ano. Eu sei que Deus providenciou um encontro com esse varão. Eu lembro como se fosse hoje, na casa do César, pai do Paulo Henrique. Uma noite eu fui lá na casa dele. Paulo Henrique é casado com minha filha. Paulo Henrique é filho do César. Eu fui lá à noite, quando cheguei lá, esse pastor estava lá. Na hora que ele me viu, ele aproximou-se e disse, varão de Deus, não temas. Deus tem uma grande obra a realizar com sua vida. Querido, quando eu ouvi isso, eu recebia isso como uma confirmação de Deus, que Deus realmente tinha algo a fazer. Então, a partir daí, a comunidade foi nascendo, ou seja, calcada em sinais, calcada em direção de Deus.
Até então eu não podia nem falar para as pessoas aquilo que Deus estava falando, gerando no meu coração, mas eu guardava tudo. Eu fazia como Maria, né, nos dias de Jesus, e guardava tudo no coração. Então eu guardei tudo no meu coração e fui guardando, fui esperando. E eu lembro de outra vez que eu estava, depois de um culto na igreja, que eu congregava naqueles dias, terminou o culto, eu fui ali para fora, tinha um ambiente bem agradável, fora uns bancos. Eu sentei num banco, junto com minha esposa, ela estava ali do meu lado, quando de repente veio uma criança, criança de uns 4 anos de idade. Ele chegou na minha frente, olhou para mim, deu uma batidinha no meu pé. Lembro como fosse, deu uma batidinha no meu pé assim, olhou para mim e disse assim: você ainda está aqui? Na hora que ele disse isso, eu veio lá no meu coração, lembrei, realmente, já está na hora de tomar uma decisão. Eu saí naquele dia com o meu coração preocupado, tomar uma decisão. Eu não tinha vivido, não era ano, eu vivi foi 20 anos servindo ao Senhor. 20 anos realizando a obra de Deus naquela instituição, que eu amava meus irmãos, foram anos de convivência, grande experiência com Deus. Mas eu sabia que tinha que tomar uma decisão. E naquele dia eu saí da igreja, fui para casa, falei com Deus, eu digo: Senhor, está na hora. Aí eu cheguei em casa e disse: Senhor, eu vou fazer como Samuel. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Aí fiz como Gideão, disse: Senhor, eu preciso que tu me dê mais um sinal. Fui dormir naquela noite, tranquilo. O Senhor me deu um sonho. Eu me vi andando em uma estrada normal, dentro de um ônibus, sentado na janela, lembro nitidamente como se fosse hoje. Eu olhava a estrada, aquele ônibus andando, de repente eu observo, no lado da estrada, isso é comum nas rodovias, poças d'água que ficam no lado da estrada. E eu observei pela janela uma poça d'água onde existia eu vi que tinha muitos peixes. Mas o que me chamava a atenção é que aquela água estava secando. E eu fiquei preocupado com os peixes que estavam lá. Aí eu pedi que aquele onde parasse. Parou, disse: eu vou descer aqui. Aí desci no meio da rodovia, desci preocupado com os peixes. Aí fui lá olhar os peixes. Quando eu entrei naquela poça, eu vi que a água estava acabando. Para o meu espanto, eu comecei a pegar alguns peixes. Meu irmão, eram peixes graúdos, grandes. Eu digo: o que fazer agora com esses peixes? Se eles ficarem aqui, vão morrer, que a água está acabando. E o que eu vou fazer? Como por um milagre. Eu olhei assim para o outro lado, meu irmão, tinha um rio de águas vivas. Eu digo: meu trabalho vai ser tranquilo. Eu só comecei a pegar aqueles peixes, tirava um pouco daquela lama e colocava naquele rio de águas vivas. Eu digo: pronto, meu trabalho vai ser muito bom. Então, naquele dia, quando eu amanheci o dia, eu disse assim: Senhor, eu te pedi um sinal, tu não me deu. Aí o Senhor disse: como não dei? Aí eu lembrei do sonho. Senhor, realmente, o Senhor falou comigo. Aí eu entendi naquele dia que o meu tempo, naquela instituição onde eu vivi anos servindo ao Senhor, tinha se encerrado. Tinha se encerrado. E eu disse: Senhor, e agora o que fazer? E agora, o que eu vou fazer? Eu continuei buscando ao Senhor, continuei congregando naquele lugar, mas continuei buscando, sabendo que o meu tempo estava encerrado, que Deus tinha algo diferente para a minha vida. E continuei buscando a presença de Deus. Aí o Senhor me deu outro sonho. Eu sempre costumo dizer: eu gosto de sinais, de todos os sinais, creio em todos os dons que Deus dá ao seu povo. Mas a palavra de Deus que Deus fala através de visão, revelação, profecia, sonho. E eu gosto muito do sonho porque eu estou dormindo. Então é Deus falando mesmo. E naquele dia, aí Deus me deu mais um sinal, me deu um sonho. O Senhor mostrou na cidade de Ceilândia, num bairro do Setoró. Eu tinha uma casa naquela cidade e o Senhor mostrava que ali, uma lojinha que eu tinha no fundo da casa, eu iria começar o primeiro trabalho, esse novo trabalho iria começar ali. E pela fé, eu comecei a preparar aquele local. Arrumei, fui ajeitando e congregando no local onde eu estava.
arrumei, ajeitei tudo, certo? Estava praticamente tudo pronto. Aí eu disse, Senhor, já está praticamente tudo pronto o local. O que fazer agora? O que eu vou fazer? Aí o Senhor me orientou. Eu fiz uma carta de agradecimento àquela instituição a qual eu servi por muitos anos, agradecendo os irmãos, os pastores, os obreiros com os quais eu convivi, amigos de anos, agradeci o período, todo o tempo. Lembro como se fosse hoje, entreguei a carta ao pastor Olímpio Oliveira de Souza, meu primeiro pastor, me evangelizou, me consagrou a diácono, a ungido, a pastor naquela instituição. E entreguei uma outra carta ao pastor na igreja onde eu estava congregando naqueles dias. E ali encerrei, a partir de hoje, eu vou fazer aquilo que Deus tem colocado no meu coração, aquilo que Deus tem falado comigo, e partir para aquele local. Comecei a fazer as primeiras reuniões ali, ainda informal. E o Senhor continuou falando, os sinais foram muitos. O Senhor continuou falando, lembro de outro sinal que o Senhor deu, o Senhor mostrava a primeira pessoa que ia para a igreja. Era um amigo, um conhecido de muitos anos. Eu sonhei com ele, era o irmão Manuel Lira. Eu sonhava com ele, que ele passava de frente àquele local que eu estava, e eu estava ali arrumando alguma coisa, e ele perguntava para mim assim, o que vai ser isso aqui, pastor? O que é isso aqui? Eu digo, aqui vai ser uma igreja. E ele dizia para mim assim, eu posso congregar aqui? Eu digo, meu irmão, aqui a casa dos meus portas estão abertas. É uma pessoa que até hoje está conosco. Foi um dos primeiros, digamos assim, um dos primeiros membros da igreja, foi o Manuel Lira. Né? Então esses são os sinais, e vários outros sinais que o Senhor deu, certo? Então assim nasceu a comunidade. É importante frisar que a comunidade ela não começou com divisão de igreja nenhuma, não provocou divisão. Certo? Nós começamos com um grupo muito pequeno. Lembro que os primeiros membros da comunidade foi meu filho Marcos Gregório e o Fernando, filho do César, eram meus dois instrumentistas. O Manuel Lira, que praticamente desde o início estava conosco, certo? Depois, logo nos primeiros dias, veio os outros filhos meus vieram, Tavânia, Leonardo, Paulo Henrique, vieram estar conosco. Esses foram os primeiros membros da comunidade. Então, a comunidade não nasceu de divisão de igreja nenhuma, nós não provocamos divisão alguma, não trouxemos ninguém, não convidamos ninguém. Agora, é claro, que todos que posteriormente nos procuraram, e até hoje que nos procuram, nós recebemos com muito amor e carinho, sem nos preocupar de onde eles vêm. Importante, a gente apenas recebe como deve fazer qualquer pastor. Então, a comunidade começou dessa forma. Deus foi acrescentando outras pessoas, outros valores, outros homens de Deus que muito contribuíram. A comunidade hoje tem uma história, né? A comunidade hoje é ainda um adolescente, tem apenas 10 anos, mas já tem uma história. Né? É aquilo que Deus mostrou em 98. A árvore que crescia, que todos achavam que ia cair, e depois todo mundo viu que não caía. Porque ela crescia, né, para cima, digamos assim, mas já tinha raiz profunda. Não? Então a comunidade hoje é isso. Mas ela começou dessa forma. Não foi com divisão, não trouxemos ninguém, não começamos. O único pastor era eu. Certo? Então assim começou a comunidade. É importante frisarmos aqui o primeiro nome da comunidade. Né? O primeiro nome foi Comunidade Evangélica Maranata. Por que o nome Maranata? Alguns me questionavam. Maranata é uma palavra que nos diz, o Senhor Jesus vem. No início foi uma homenagem que eu queria fazer, até por gratidão, à instituição que eu congreguei tantos anos. E uma mensagem que eu sempre preguei e prego até hoje, Jesus vai voltar. Mas, logo no início, 6 meses depois do início do trabalho, nós começamos a entender que, na realidade, Deus não queria uma nova Maranata. Deus não iria fazer uma nova Maranata. Maranata já existia.
né? Deus queria fazer algo novo conosco, Deus tinha um projeto novo, e hoje a gente entende perfeitamente isso. E 6 meses depois, nós nos reunimos com um grupo que já estava conosco, que Deus já tinha acrescentado, e oramos ao Senhor, e o Senhor foi e nos deu esse nome. Esse não é um nome que a gente inventou, criou, não, foi o Senhor que revelou. Comunidade Evangélica entre as Nações. Porque eu creio que esse é o projeto de Deus. Como eu costumo dizer, nós nem começamos ainda. Eu sei que Deus fará grandes coisas, vai levar a instituição a vários países. Eu creio perfeitamente nisso. Porque esse projeto, ele não é meu, ele é do Senhor. Por isso eu creio desta forma. Tudo novo causa um pouco de resistência. A gente teve que lidar com essas coisas, a desconfiança de que não ia dar certo, né? Que as coisas não tinham como dar certo. Na realidade, se fosse um projeto humano, não tinha dado certo. Como é que alguém começa algo sozinho, sem ninguém, sem nada, sem condição financeira, sem pessoas? Só mesmo pela fé e calcado nos sinais de Deus. É como a palavra de Deus diz, a porta que ele abre, ninguém fecha. A que ele fecha, ninguém abre. Então eu tinha consciência que era uma porta que Deus estava abrindo. Então eu comecei, eu não fiquei preocupado com críticas, com o que as pessoas diziam, iam dizer, iam falar. Quantas pessoas chegavam para mim, pastor, estão falando isso e isso. Meu irmão, vamos abençoar. Vamos abençoar quem estiver falando bem ou mal, para mim não importa. Porque eu tinha certeza no meu coração dos sinais que Deus tinha nos dado, e não era só daqueles dias, era de anos atrás. Então eu sabia que Deus ia realizar. Chegamos até hoje com 10 anos, estamos completando 10 anos, certo? Já solidificado. Hoje temos igreja já em vários estados brasileiros, né? Temos homens de Deus conosco, pessoas valorosas, né, que estão conosco. Eu quero aproveitar esse momento e até citar o nome de alguns deles, né? Sei que vou esquecer de alguns, mas tem uns que eu não posso deixar de citar. Aqueles que primeiro vieram estar conosco, né? Pastor Delfino, é o primeiro pastor levantado na comunidade, pastor Delfino e pastor Robson. Pastor Delfino chegou para a comunidade nos primeiros meses, logo no início. Pastor Robson deve ter chegado no final do primeiro ano. Então, foram os primeiros pastores levantados na comunidade. Pastor Robson, a quem eu agradeço muito, né, o companheirismo, estão até hoje aí conosco, trabalhando, estão do nosso lado. São companheiros que marcam a história da comunidade. E muitos outros, né? Aqui em Brasília nós temos vários, né? Pastor Solo, pastor Manuel, pastor Carlão, Marquinhos, pastor Venâncio e tantos outros, né? Pastor Luiz, pastor Osmar, está conosco aí, um grande amigo, grande irmão, que tem uma história longa, temos uma história grande junto, acompanhou parte do nascimento da comunidade. Tem muita coisa a ser contada a respeito dele. Fora de Brasília, nós temos o pastor Guimarães em Fortaleza, né? Temos em Teresina o pastor Lustosa, um companheiro, um amigo, um irmão, pastor Décio da Imperatriz, e tudo homens experimentados, homens experientes. Nós temos um pastor no Rio de Janeiro, pastor Leonardo, é lá da Duque de Caxias. É uma experiência para nós, uma confirmação de Deus. Esse varão saiu lá do Rio de Janeiro, veio fazer um seminário conosco aqui em Brasília, não nos conhecia, e chegou aqui e recebeu uma bênção. Foi o primeiro pastor nosso no estado do Rio. Hoje nós temos vários pastores no estado do Rio. Tem pastor Emanuel, pastor Roberto, tem pastor Duarte, tem pastor Sandro, pastor Adão, tem outros servos de Deus lá, valentes, tem lá presbíteros, evangelista, que Deus tem acrescentado. Então, a comunidade hoje é isso, são vários outros companheiros, que não lembro o nome aqui agora, e que eu sou muito grato a ele. Como eu sempre digo, ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Então, esses homens que Deus acrescentou, que têm sido usados por Deus para edificar uma obra que não é nossa, é do Senhor. Então, é por isso que a comunidade está aí completando 10 anos, firme e forte, com consciência que ainda tem muita terra para conquistar. Eu não posso deixar de lembrar aqui também do nosso missionário Ivan Martins da Silva e sua família. Ivan foi um amigo, um irmão,
que está conosco desde os primeiros dias, os primeiros cultos. Então, é uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial, que muito realmente nos ajudou e tem contribuído conosco até hoje. Pastor Florencio, no Ceará, lá em Fortaleza, um homem de Deus, tem feito um excelente trabalho, é uma pessoa que Deus tem agregado, certo? Pastor Isaac, Pastor Célio, né? E muitos outros. Tem tantos outros varões que Deus tem. É por isso que Deus nos tem abençoado e eu creio que vai abençoar muito mais nos próximos 10 anos, porque Deus tem agregado homens de Deus, pessoas sérias, que realmente têm procurado desenvolver um trabalho sério e por isso Deus tem confirmado. Aquilo que é de Deus acontece. Nós só temos que agradecer a todos. Pessoalmente, eu sou muito grato a Deus, porque nós da comunidade podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu creio e louvo ao Senhor, porque nesses 10 anos Deus fez muitas coisas, da forma que nós começamos, um grupo muito pequeno, sem divisão, e o amadurecimento que Deus nos deu, quando agregou outros valores à comunidade. Eu louvo a Deus pelos pastores, pelos servos, pelas servas de Deus, que Deus tem acrescentado, que muito tem contribuído em todos os sentidos para a edificação desse projeto. E por que a comunidade deu certo? Eu creio que a comunidade deu certo porque quem conhece o nosso estatuto, quem lê o nosso estatuto, sabe que ela não é uma instituição de homens. Ela não foi algo criado para interesse pessoal, não é uma instituição de uma família. É uma instituição onde homens e mulheres de Deus podem desenvolver seus dons e talentos com total liberdade e responsabilidade, como eu costumo dizer. Então, quando as pessoas conhecem o nosso estatuto, a nossa forma administrativa e espiritual, eles ficam apaixonados. Então, acho que é por isso que a comunidade deu certo. Todos aqueles que conhecem a fundo a comunidade querem participar. Eu costumo dizer para os meus amigos mais íntimos, qualquer homem de Deus, qualquer mulher séria, qualquer serva séria, se sente bem em desenvolver o seu ministério na comunidade. A comunidade não é um ministério de pessoas, é um local que Deus separou para que homens e mulheres de Deus desenvolvam seus ministérios. Então, a comunidade é isso. Acho que por isso que a comunidade deu certo, tem dado certo e vai dar muito mais, eu não tenho dúvida disso. Estamos completando 10 anos, mas tem muita terra ainda a conquistar. E eu sei que Deus vai acrescentar outros talentos, outros valores, no tempo dele, na hora dele, ele vai estar acrescentando, porque fica claro para quem pertence, para quem congrega, para quem conhece a comunidade, que ela não é uma instituição de homens, não é uma instituição de família, é algo realmente, um projeto que nasceu no coração de Deus. Como eu costumo dizer, nós estamos aqui só de passagem e ninguém faz nada sozinho. Então, ainda há lugar. Junte-se a nós. Unidos, vamos ganhar esse mundo para Jesus. Que Deus nos abençoe.